A quem rezamos e o que pedir na oração. É disso que fala o evangelho de hoje. Ontem o Senhor nos ensinou a oração do Pai Nosso. E para aprofundar o tema da oração, logo na sequência, Jesus vai falar então do como é que se deve rezar, né? A oração necessita de algumas coisas por parte do orante, por parte de quem reza, né? E aí, para rezar, a gente precisa entender a quem é que eu estou rezando, quem é essa pessoa a qual eu rezo, né? Então Jesus disse no Evangelho: se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite. Portanto, Deus é quem? São duas parábolas em uma aqui, né? Primeira parte da parábola, que está dividida em duas. Quem é Deus? Deus é um amigo. Nós rezamos a um amigo. Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite. Então isso aqui é uma imagem de Deus. Deus é um amigo. Nós rezamos a um amigo. E podemos, a esse amigo, fazer uma oração, ou sermos, né, bastante inconvenientes. Procurá-lo à meia-noite. Você tem que ter muita amizade, né? Para ter essa confiança. Eu vou lá encher as paciências dele, mas amanhã a gente vai estar amigo de novo. A gente continua amigo. Nossa amizade vai sobreviver a isso aqui, né? Então veja, Deus é um amigo. Mas o orante aqui está orando que horas? Meia-noite. Meia-noite ele foi rezar, né? Ele foi corresponder a uma necessidade, diz aqui, que nem é dele. Ele vai dizer assim: amigo, me empresta 3 pães, mas não é para mim. Não sou eu que preciso desses 3 pães. É porque chegou um amigo de viagem lá em casa, né? Então, muitas vezes, meus irmãos, nós não rezamos porque não temos Deus como amigo e a necessidade de ninguém me toca. O homem aqui foi à meia-noite rezar, pedir, não por ele, foi pedir por um amigo, foi pedir por uma necessidade. Ele já tinha jantado, ele já estava bem, a barriguinha estava cheia, ele podia esperar até o outro dia de manhã, mas chegou alguém com fome, chegou um amigo de viagem. Então, muitas vezes a nossa oração ela é tão débil porque a gente é muito egoísta, essa que é a verdade. Talvez desconfiamos que Deus seja um amigo, mas talvez não sejamos amigo de ninguém. A ausência de pão do outro não me toca, não me comove, não faz nada comigo, né? E a gente gosta muito de fofocar, não de interceder. E nós somos tão danadinhos, na verdade é essa, né? Que a gente usa a oração e a intercessão para fofocar. Ó, vou te falar uma coisa, mas é para você rezar, tá? Não estou fofocando, é para a gente rezar. Tá sabendo da fulana? E ninguém reza pela fulana coisa nenhuma. Você nem vai rezar à noite e nem vai rezar ali. Já fez essa experiência de começar a falar de alguém e falar assim: não, mas é que eu estou falando para rezar e tal. Enfim, seja você que disse isso ou a pessoa que veio te dizer disse isso. Você já fez a experiência de partilhar? É mesmo? Está acontecendo isso? É, está acontecendo isso. Meu Deus, mas que coisa. Vamos fazer uma oração por ela? Dá aqui a mão. Fecha os olhos. Vamos fazer uma oração por ela. Não era para rezar que a gente estava conversando? Já fez essa experiência? Não, eu já. E vou dizer, é poderosíssimo esse tipo de oração rapidinha, por alguém que não está ali. Mas vamos lá. Rezamos a um amigo. Mas se o nosso coração também não é amigo de ninguém, a nossa oração, ela é uma oração muito falha, muito fraca. E nem orante nós somos também, né? Me empresta então os 3 pães. Agora, aqui tem um pano de fundo que é uma certeza também na vida. Tudo aquilo que o meu amigo precisa, tudo aquilo que o próximo precisa, tudo aquilo que a igreja precisa, a comunidade precisa, e que não necessariamente eu preciso, Deus não vai deixar faltar através de mim se eu me dispor a ser instrumento daquilo. O homem não volta sem os 3 pães que ele precisa, não para ele, mas para o outro. Então, meus queridos, tudo aquilo que é para o bem do próximo, se eu me disponho a ser mediação disso, se eu me arrisco a ser mediação disso, Deus não deixa no fracasso, nem deixa na vergonha. A gente precisa ter essa fé na vida. E quantas coisas boas, talvez a gente disse não a Deus, ou quantas coisas boas até hoje a gente nem começou. Por quê? Porque eu não tenho os 3 pães que são necessários. Porque vai faltar os 3 pães que são necessários. Quem diz que vai faltar? Deus não honra e não patrocina as nossas futilidades, os nossos mimos. Mas Deus está em tudo aquilo que é para o bem do outro.
Não duvide disso. Deus patrocina o seu próprio reino. E aí, meus irmãos, quanta caridade a gente não faz, quanto apostolado a gente não empreende em favor do próximo, em favor do mundo, em favor da comunidade, em favor da igreja, em favor do evangelho, porque a gente tem uma neurose na cabeça, fruto do nosso apego também, de que vai faltar. Não vai faltar, meu irmão. Não vai faltar. A gente precisa tomar posse dessa experiência na vida. Não vai faltar. Ninguém deve mais do que eu. Eu sou o cara mais quebrado que você conhece. Mais devedor, o pato mais deve do mundo sou eu. E a minha vida é o quê? Pedir orçamento. Eu amo pedir orçamento, gente. Quanto custa? Quanto fica? Como é que você faz? Eu vou lá, escolho o melhor orçamento e vou mandando fazer. Vamos mandando fazer. Não falta. Porque não é para mim. Agora, vamos trazer isso para coisas talvez mais concretas da nossa vida. A esmola ao pobre, a receita de remédio daquela vizinha da rua de baixo, que a gente sabe que sozinha ela não consegue, a consulta do outro. Não falta. Para você pode ser que falte. E eu não te recomendo a sair gastando dinheiro à toa não, viu? Não saia gastando dinheiro trocando carro, fazendo coisa para você. Calcula bem, senta, pega um papel, uma calculadora e vê se você tem dinheiro. Porque se você não tem, você está lascado. Deus não vai dar R$1 para o teu mimo. Então só compre se você tiver dinheiro. Entendeu? A senhora quer mais uma sandalinha, fazer um cabelo no outro salão que diz que é melhor. Vê se tem dinheiro, porque Deus não honra os nossos gostos, que a gente tem o direito de ter, mas que quem patrocina somos nós mesmos com um negócio chamado trabalho e organização. Certo? Agora, para tudo aquilo que Deus nos permite saber, conviver e ver, que é necessidade, vai sem medo. Nunca falta para o reino. Amigo, um amigo meu não tem. Esse cara do meio aqui, ele não passa vergonha. Porque ele está rezando a quem? A um mão de vaca? A um sovina? Nosso Deus é pobre? Nosso Deus é medroso? Nosso Deus é avarento igual a gente? Não. Ele é bom, ele é amigo, ele é generoso. E aí Jesus diz: em verdade eu vos digo, ainda que ele não se levante porque é lá muito seu amigo, vai levantar pelo menos para você ir embora dali e parar de encher as paciências, porque mais do que do pão ele gosta de dormir, né? Então leva o pão e me deixa dormir. E aí Jesus vai dizer para nós aqui, olha: portanto eu vos digo, pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pedir, procurar e bater. E aqui está a constância, né, na vida de oração. Então, ser constante, ser perseverante. Mas para isso é preciso ser humilde. Nós temos uma dificuldade, meus irmãos, com a constância. Por quê? Porque tudo aquilo que eu achei que ia ser e ainda não foi, de algum modo me fere. Aí eu digo assim: Deus esqueceu de mim. Tanto que eu rezo, eu vou ter que rezar mais. Tanto que eu já pedi, vou ter que pedir mais. No fundo, muitas coisas da nossa vida, a gente não desiste por canseira, a gente desiste por revolta. Já reparou isso? A gente se revolta. A gente se sente ferido. Portanto, para ser constante em tudo na vida, também na vida de oração, a gente precisa ser humilde, porque quem não é humilde se fere com a demora. Quem não é humilde se sente vítima da demora. E quem se sente vítima, quem se sente revoltado, não tem força para ser constante. Isso vale para tudo na vida. Para tudo que a gente talvez já começou, já iniciou, foi a nossa falta de humildade que nos tirou da constância. A gente se revolta que demore tanto emagrecer, desiste do regime. Ué, mas seja humilde, ué. Você é mais gordo que os outros mesmo, você tem mais quilo para perder que os outros. Certo? Você demorou para começar tal tratamento, agora vai demorar mais tempo para curar. E em nós existe uma falta de humildade. E aí até com Deus, você olha para Deus, eu olho para Deus e falo: onde já se viu não ter me atendido ainda? Será que eu vou ter que passar igual Santa Mônica a vida toda rezando pela conversão desse menino? Talvez vá, seja humilde, que talvez o teu filho consegue ser pior que o Agostinho e a senhora mais ruim que a Mônica, então vai demorar mais. A falta de humildade nos dói, e porque dói fica mais difícil ser constante, né? Então olha lá o que Jesus está dizendo:
Peçam, procurem, batam. Por quanto tempo? Não sei. Seja humilde, abandona essa pergunta e fiquemos na perseverança, na constância que a oração necessita. Não é? Então hoje, meus irmãos, vamos olhar para dentro do nosso coração. Esse nosso desânimo espiritual vem mesmo de desconfiar de Deus, ou tudo isso está sendo alimentado, inclusive a desconfiança de Deus, porque nos falta uma humildade com a vida. Nos dói e nos fere saber que o outro precisou rezar menos do que eu para alcançar a mesma coisa. Existe, meus irmãos, deveria existir em nós, como fruto também da humildade, uma alegria com aquilo que é possível na minha vida. Existe uma alegria no possível das coisas. E existe uma tristeza na inveja e na comparação. Percebe isso? Quando a gente se conecta pela humildade e pela gratidão com aquilo que me é possível, e me é possível hoje fazer o quê? Celebrar a vitória? Não, rezar de novo porque a vitória ainda não veio. É o que me é possível hoje, essa vida, essa estrutura de vida. Eu tenho as minhas esperanças, mas muitas não se realizaram ainda. Então, existe uma alegria no possível. A gente precisa aprender a se alegrar com o hoje. A gente precisa aprender a ser grato com o hoje, com o agora. E existe muita gente que não reza porque perdeu a alegria. E por que perdeu a alegria? Porque Deus ainda não deu? Não é porque Deus ainda não deu. Perdeu a alegria porque está olhando o que Deus deu para o outro. Essa questão da comparação, da inveja, essa questão de certos parâmetros, tem deixado o ser humano doido, maluco, doente. Em tantas áreas da vida é assim. E aí a gente começa a se metrificar com o alheio, com a vida dos outros. Todo mundo já casou, eu não casei. Todo mundo já engravidou, eu não engravidei. Todo mundo já tem um carro, eu não tenho. Todo mundo progrediu de etapa, eu fiquei para o semestre que vem. E aí a gente não tem gratidão, não tem alegria, não tem força, nem energia para o agora da nossa vida. E de onde é que está vindo isso aí? Aí a gente joga a culpa em Deus. Quando na verdade, às vezes, muito do nosso desânimo é a tristeza que vem da comparação. O agora tem alegria dentro dele. Mas essa inveja nostálgica produz tristeza em nós. E quem é triste não reza, gente. É muito difícil rezar na tristeza. Isso vai dando uma febre espiritual na gente, até psicológica. Existem pessoas que são muito pesadas. Elas são muito morosas. Porque elas convivem com um fantasma na cabeça de que a vida delas não é boa, de que a vida delas não está certa, de que a vida delas está fora do controle de Deus. Por que você acha isso? Ah, por exemplo, padre, aí começa a dar exemplo de vida dos outros. Viva a sua vida. Tenha uma alegria no que é possível, no que te foi possível até hoje, no que você alcançou até hoje. Tem uma alegria aí, tem uma gratidão aí. É por isso que o sofrimento do outro é tão terapêutico para nós. É por isso, gente, que quando a gente se permite, ou acontece da gente ter, contato com a pobreza, com a miséria, com a doença, de algum modo nos faz bem isso. As pessoas sentam, choram e reclamam como se elas fossem assim, o ser humano mais abandonado, desgraçado sobre a terra. Vamos dar uma voltinha por aí? Vamos dar um rolê? Vamos dar um rolê. Tem certas casas que o padre visita para ungir um idoso, alguma coisa. Eu vou levar você para dar um rolê. Vamos dar um rolê? Vamos. Eu não cobro, não vou nem te pedir para pagar gasolina, não. Você vai no banquinho do lado ali, ó. Entra e fica quieto também, não dá palpite. Só olha, pensa, reza. Eu acho que muito remédio que você toma, você vai passar a tomar metade. Para muita gente está faltando dar um rolê no mundo. Dar uma voltinha por aí. Essa tristeza, essa coisa pesada, sabe? Essa nostalgia da alegria, da felicidade. Meu amigo, minha vida, meu irmão, a vida está aqui agora. E tem coisa boa aqui agora. E deveria haver gratidão em que eu consegui chegar até aqui e adquirir isso. E por adquirir não estou falando só patrimônio e dinheiro, também. Mas adquirir essa mulher, esse marido, esses filhos. Mas acredite, tem pior e Deus te livrou.
te deu isso aí mesmo. Tem uma alegria, meus irmãos, nós precisamos de alguma alegria na vida. Então Jesus está dizendo, peçam, procurem, batam, bora filho, para cima. E talvez hoje o nosso pedido tenha que ser, Senhor, me faça humilde de novo, porque eu ando cansado, não porque a coisa em si é cansativa. Eu estou cansado porque estou ferido. Ferido com o Senhor, que eu achei que já passou da hora do Senhor me olhar, me ouvir, me atender. E ferido com o Senhor, porque o Senhor atendeu ela. E ela eu não acho que o Senhor tinha que ter atendido ela, não. Essa é que é a verdade das nossas orações frustradas. Tanto que eu faço, tanto que eu sou. Para mim não veio, para aquele lá, ó. Veio, fez e aconteceu. Então talvez hoje nossa prece deva ser algo na linha da alegria, da humildade, do aqui e do agora. Mas Jesus diz, peçam, procurem, batam. E aí, meus irmãos, todo mundo que demorou muito para alcançar algo na vida, muito, que quase desistiu, ou às vezes até desistiu, precisou retomar aquilo. Você pode ver, todo mundo que alcançou algo, e esse algo demorou muito, quando alcança, a pessoa olha para trás e fala o quê? Ainda bem que só aconteceu agora, ainda bem que Deus não me deu um ano atrás, ainda bem, foi tudo. Quando acontece, quando Deus concede, ninguém pega na mão, olha para trás e fala, agora também não quero. Agora também não adianta. Você conhece isso? Então, meus queridos, nós precisamos desse assentimento, né? Desse desligar um pouco esse nosso senso crítico até de Deus, porque a gente tira pela vida das pessoas. Todo mundo que rezou, e a gente até falava, né? Mas tanto que ela reza, tanto que ele pede, rezou, demorou. Quando veio, pergunta se a pessoa está insatisfeita. Não está insatisfeita. E inclusive a pessoa consegue agora juntar todas as pecinhas da demora e ficar em paz e agradecido a Deus. E aí Jesus diz, porque quem pede recebe, quem procura encontra, e para quem bate se abrirá. Sabe, meus irmãos, Deus ama nos ver correndo atrás. É bonitinho de ver. Deus tem um prazer em ver a gente suar a camisa, né? Bater cabeça. Quantas coisas da nossa vida a gente fez? Um plano A, a gente sentou, a gente pensou, a gente se dispôs, não é? A gente fez um plano A ou um plano B, mas por via das dúvidas a gente bolou até um plano C. E a gente gastou tempo, conversa, esforço, não é? A gente gastou saliva, sola de sapato, a gente gastou oração sobre tudo, né? Pelo plano A, pelo plano B ou pelo plano C. Pelo A, pelo B, pelo C, pelo A. Tudo se resolveu e se encaminhou nem no A, nem no B, nem no C. Você já reparou na sua história quantas coisas moveram em você ansiedade, medo, mas ao mesmo tempo convicção, força, bora, vamos, converso com ele, eu converso com ela. Mas diz que tem uma novena boa, da desatadora dos nós, desatadora dos nós. E aí as coisas acontecem, Deus resolve nossas situações, mas não se realiza nem o nosso plano A, nem o nosso plano B, nem o nosso plano C. Quando Deus vê que a gente está ali, ó, sabe, 100% comprometido com aquilo que a gente diz que quer, precisa, Deus vem e age. E age de um jeito que é muito dele, que é para a gente não achar que foi a gente também. Mas é o que Jesus está dizendo. Peçam, procurem, batam, porque vai receber, vai encontrar e vai abrir. Aí agora a segunda parte da parábola. Deus é amigo e Deus é pai. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, vai dar uma cobra? Se o menino pedir um ovo, vai dar escorpião? Então a quem é que eu rezo? A um amigo e a um pai. Não é isso? Um amigo e um pai. Bons tempos, né? Esse tempo que a criançada dava esse tipo de despesa, né? Pai. Fala, menino, o que você quer? Queria um peixe. Vai. Por isso que esse povo tinha 18 filhos, 20 filhos. Um peixe, vai lá e pesca o peixe. Ô mãe, queria pedir um negócio com o pai, eu tô com medo, mãe, do pai. O que você quer pedir? Fala que a mãe pede. O que você quer pedir? Um ovo. É por isso, irmãs, tinha 18, 23 filhos, porque é um ovo. O pai vai ver. Amanhã a galinha bota o ovo. Ai, que bênção. Antigamente a vida era muito dura, né, gente? Mas tinha certas facilidades também, né? Um ovo.
Uma sodinha, lembra que era o teu sonho? Tomar uma sodinha, um guaraná. Aí o pai e a mãe falam assim, calma que o Natal está chegando. Olha, uma vez, 2 vezes no ano, um refrigerantezinho, né? Hoje em dia é Promax, é iPhone, não tá fácil não. Se não tiver o jacaré aqui, se não tiver a maçã, ixi, não é? Eles ficam bravos. Mas vamos lá, quem é Deus? Deus é um pai. E aí Jesus diz, ora, vocês são maus, vocês são imperfeitos, né? Se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu não dará o Espírito Santo a quem o pedir? Aqui está um ponto. O que é que devemos pedir ao Pai? Pedir as coisas boas. Onde é que estão as coisas boas a serem pedidas? No Evangelho de ontem. Cada linha do Pai Nosso diz uma coisa supimpa e boa. Pode pedir que não tem erro. E sobretudo, vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos meninos, aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu não dará a coisa boa. Qual é a coisa boa? A coisa boa é o Espírito Santo. Meus irmãos, quando a gente tem o Espírito Santo, a gente já tem tudo. O ser humano, quando ele tem o Espírito de Deus, os 7 dons do Espírito Santo, o que falta para ele? Falta nada. A pessoa que tem o Espírito Santo, ela sabe o que rezar, o que não rezar, o que desejar, o que não desejar. Quando o Espírito Santo vem, até as nossas orações mudam. Porque tem muita oração que é a oração de alguém que não tem o Espírito Santo. Quantas vezes o nosso contato com Deus, a obra de Deus em nós, vai diminuindo até a nossa lista de pedido. Não porque Ele deu tudo aquilo, não, porque a gente para de pedir mesmo. Tem gente que reza igual pagãos. Os pagãos também rezam. De onde é que vem as idolatrias, as superstições todas? De onde é que vem? Vem de um paganismo em nós. Quantas vezes nós, padres, escutamos isso? Ah, padre, eu fui em tal lugar para descobrir porque é tal coisa do meu passado, eu me envolvi com tal e tal situação espiritual, com tal e tal picaretagem psicológica, os golpes estão aí, cai quem quer, né? E aí, então, e a pessoa chora, a pessoa fala. Esses dias mesmo eu vivi uma experiência assim, Deus colocou algo no meu coração para falar para uma pessoa. Eu falei, Senhor, não vou falar que eu vou machucar. Aí Deus falou, fala rindo. Eu falei, entendi, vou falar rindo. Gente, uma pessoa de outro lugar veio, sentou, marcou horário e falou, e chorou. Mas sobretudo carregava a culpa nas dores em que viveu, nos fracassos e tropeços que teve na vida, nas injustiças, inclusive, que sofreu. Daí a pessoa sai igual uma barata tonta. Toda porta de igreja serve, qualquer coisa espiritual serve, e qualquer malandragem, qualquer estupidez, qualquer vulgaridade, pseudociência serve. Aí depois de um tempo a ficha cai, a dor diminui, né? A pessoa para de se desesperar também, aí vem uma vergonha. Vem uma vergonha. E aí, com que cara eu vou confessar para o padre da minha própria paróquia que eu procurei isso e aquilo para entender por que aconteceu, o que nananana, essas respostas mágicas que a gente quer, né? Aí Deus colocou uma palavra no meu coração, mas ele falou, fala rindo. Aí emprestei o lenço, a pessoa se limpou, tarará, não sei o quê, né? Aí cruzei os braços assim, fiquei ouvindo aquilo, né? Muito sofrimento, as pessoas de fato, só todo mundo sofre, o sofrimento todo mundo é legítimo, né? Merece ser acolhido. Aí Deus deu a graça até eu dar risada daí, no final. Quando você terminou, eu falei assim, como é seu nome mesmo? Deus falou o nome. Falei, tudo isso porque você não sabe perder, né? Aí a pessoa, oi? Como? Falei, tudo isso porque você não sabe perder. Você é a primeira pessoa que passou por isso na vida, na história da humanidade, só você. Você inaugurou esse tipo de sofrimento. Não. Você é a única pessoa que conviveu ou que convive com esse tipo de realidade. Só tem você hoje no planeta Terra, lá na sua cidade, que passa por isso. Não. Terceira pergunta. Você é a última pessoa também que passou por isso. Que injusto. Não. Falei, então,
É tudo isso aí porque você não sabe perder. Você foi nesses lugares porque você não sabe perder. Você perdeu. Olha que lindo, perdeu. Perdeu o marido, perdeu a amizade de filho, perdeu o patrimônio. Ó, é muita perca, e não é pouca coisa. É doído. Mas perder não faz parte? Eu sou o primeiro que perco, o único e o último? Não. E aí quando a gente vai entrando na conversão, gente, quando Deus vai convertendo a nossa mentalidade, vai sarando os nossos afetos, até a nossa lista de oração diminui. Porque muito do que está na nossa listinha de oração é falta de conversão pessoal. Então existe uma luta, às vezes, dentro de uma pessoa, como era o caso, de anos na vida, e muito remédio. Porque todo mundo que passa na vida dela diz, trabalho que fizeram isso aí, viu? Procura um padre da libertação, porque isso aí é trabalho lá do oferenda, essa é macumba. Não, isso aí é o seguinte, tem um homem agora, lá na cidade tal, ele faz um negócio que é assim, você coloca uns bonequinhos, entendedores entenderão que eu não posso mais falar que isso, mas que isso também. Aí você bota uns bonecos, aí você coloca, aí mexe as peças, aí você cavuca um... Não, porque tem agora um lugar que você vai, é caro, mas é bom, a gente sai tão aliviada, você coloca todo mundo numa sala, faz uma... Certo? E existe uma conversão na vida chamada cruz. A cruz te visitou. Mas por que comigo? Se fosse mais humilde, não perguntava por que comigo, porque senão eu viro para você e falo, e por que não com você? Tinha que ser com a tua irmã, contigo não. Para. Aconteceu. Veja, meus irmãos, o padre não está simplificando nem debochando da dor de ninguém, mas nós precisamos de conversão. E a pessoa passar anos da vida dela, perdendo a vida, gastando dinheiro, não sendo feliz, porque ela é uma pagã que tem crenças espirituais. Quando o Espírito de Deus nos toca e nos cura, muito do que a gente às vezes está pedindo, para a gente para de pedir, a gente simplesmente abandona aquilo. Se Deus der, deu, não deu também, tá bom. Olha o que Jesus está ensinando. O pai dá coisas boas. Agora o filho tem que pedir coisa boa. E às vezes, meus irmãos, muito do que a gente está rezando é o exercício do nosso ódio. É o exercício da nossa falta de humildade, é o exercício da nossa revolta com a realidade. Muito do que a gente está rezando é ciúme da vida alheia. Muito do que a gente está rezando é uma vergonha mal trabalhada em nós. Jesus foi humilhado ao extremo, nós não podemos ser um pouco. E aí tudo que virou algum ponto, às vezes, de humilhação na minha vida, perante parente, perante amigo, perante conhecido, a gente se agarra em Deus e reza, e reza, e reza, e reza, e reza. E a gente não consegue escutar Deus dizendo, meu filho, enquanto a tua motivação para isso aí for essa, a minha resposta é não. Então por isso que Jesus está dizendo, o Pai quer dar, tantas coisas Deus nos dá, mas sobretudo, dar o Espírito Santo de Deus para nós. Os frutos do Espírito. Quando Ele nos dá o Espírito, começou a possibilidade da gente ter os frutos do Espírito. Gálatas 5:22, depois você lê na sua casa. Você tinha que saber de cor já. Sobretudo quem é freguês velho meu aqui. Porque quase toda homilia minha eu falo, Mateus 5, Gálatas 5:22, eu falo, acho que o povo nem aguenta mal ouvir essas coisas. Mas quando Deus nos dá o Espírito, começou a possibilidade da gente ter a plenitude da fé. Gálatas 5:22, os frutos do Espírito. E quem tem os frutos do Espírito, está faltando o quê na vida da pessoa? Não está faltando nada. E para tudo mais, meus irmãos, a providência de Deus age. Então a gente reza a um amigo, reza a um pai, reza com perseverança porque somos humildes, e na perseverança de quem entende que Deus não desonra quem trabalha por um amigo, pelo pão alheio, e que Deus também vai cuidar de nós para que a gente continue a ter condições de sermos filhos de Deus. Deus sabe até onde a gente aguenta, Deus sabe até onde a gente consegue ir, e é por isso que a gente nunca pode se medir pelo outro. Deus sabe qual é a hora e qual é o modo para cuidar de mim, porque eu sou único para Ele. E aí, o milagre e a vitória do outro não é para me desanimar, é para reforçar em mim que Deus é bom e entende o tempo e o modo da vida do outro. Por que na vida do outro está mais rápido ou mais devagar do que na minha? Não me interessa, isso não é da minha alçada.
E tudo, meus irmãos, que não é da nossa alçada, quando vira uma neurose, um desejo de descortinar aquilo, a gente vai ou para a idolatria ou para a depressão. Pode ver. A vida tem um monte de coisa que não é da nossa alçada saber. Porque a gente não é Deus. Mas se a gente encafifa com essas coisas, é depressão, ou vai para a idolatria, ou vai para uma descrença, para um ódio até de Deus. Tem coisa que não é para a gente. Tem coisa que é para o Altíssimo lá em cima. Né? Aí as pessoas falam assim, padre, o que me consola é saber assim, que pelo menos quando eu morrer, aí Deus vai me dizer, né? Não, quando você morrer, Deus não vai dizer nada para você. Ô gente, vocês estão achando... Vem cá, padre. Sangue de Jesus, tem que ensinar tudo. Por isso que as homilias não acabam. Você acha mesmo que depois de passar nessa vida, depois de passar no purgatório, e tudo isso por causa da cruz de Jesus, você acha mesmo que você vai chegar no céu e Deus vai te dar aqueles 5 minutinhos que você disse que quer ter com Ele para saber por que a tua sogra preferia a outra cunhada? Amigo, quando a gente passar na porta do céu, você acha que você vai lembrar disso? Mas enquanto isso estiver grudadinho em você ou em mim, purgatório nele. Enquanto não purgar essa dor, enquanto não purgar essa revoltinha, não entra no céu. Mas daí na hora que entrar no céu, você jura mesmo. Você vai entrar no céu, está lá Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo, Santíssima Trindade, os santos, a santa de Deus, tudo. Né? E com tanta surpresa que a gente vai ter no céu. Né? No céu nós vamos ter 2 surpresas. Você vai olhar para umas pessoas no céu e falar assim, quê? Ele entrou? No céu nós vamos ter essa surpresa. Tem muita gente lá que a gente jura que não ia e vai estar. Mas nós vamos ter uma segunda surpresa no céu. Tem um povo que a gente jurava que estava e não está. Cadê Padre Mário? Cadê Padre Mário? Ai, meu Deus do céu. É sério, nós vamos chegar no céu. Um monte de gente que está, você jurava que não ia. Um monte de gente que você jura que foi, não foi. Só Deus sabe. Gente, quando eu entrar no céu, aí eu vou entender, né, padre, por que ele fez isso comigo. Quando você entrar no céu, você não vai ter tempo para fazer essas perguntas. Tem coisa mais interessante lá, que é Deus, do que isso. Aliás, eu vou responder já agora para você por que ele fez isso com você. Depois você me manda um pix. Ele fez isso com você porque ele é pecador. Próximo assunto. Porque eu queria entender como é que pode uma pessoa... Porque é pecador, o ser humano é capaz de se igualar ao diabo. Entende isso? Sabe, meus irmãos? Nada do que é humano nos deveria ser estranho. Nós somos humanos também. Mas quando eu passei por aí, eu não fiz igual ela fez. Graças a Deus que você reagiu diferente do que ela reagiu. Mas você conheceu a prova que aprovou e ela reprovou. Você foi aprovado na mesma prova. Percebe isso? Porque eu não sei se uma pessoa, né, quando vive tal situação, precisa sair por aí fazendo tal e tal e tal coisa. Tá, mas você conhece esse sentimento tanto quanto ele ou não? Você é um ET? Você é um robô? Você conhece isso. Mas eu não fiz igual... Você não fez igual ele fez, graças a Deus. Mas tem gente que nessa esquina que você passou, capota o carro. Porque é pecador. Porque não quis rezar mais, porque perdeu o temor de Deus. Enfim, aí as minúcias só Deus sabe e você nunca vai saber. Porque quando entrar no céu, não quero te desanimar não. Deus não tem 5 minutinhos para você perguntar essas coisas da existência aqui, que tem seu valor aqui, gente. Mas depois que entrar lá... Então, meus amados, peçamos hoje o Espírito de Deus. Que Deus nos dê o seu Espírito, fonte de todo bem, né? E sim, o Espírito Santo ora em nós, diz Paulo na carta aos Romanos, Romanos 8, 26, 28. Ele ora em nós, intercede em nós, suplica em nós.
E a oração pode aquilo que Deus pode. Mas entre tantas coisas, irmãos, que estamos rezando, pedindo e esperando, continuemos, mas não permitamos que os nossos sonhos, as nossas esperas, nos façam esquecer de pedir o Espírito Santo. Ele é o mais importante sempre e em todos os momentos e circunstâncias da nossa vida. Se você quer subir um degrau na sua vida espiritual e ter uma ferramenta que realmente facilite seu entendimento, eu deixei o link oficial aqui na descrição. É um investimento que você faz na sua maior prioridade, sua caminhada com Cristo. Clica lá para conferir os detalhes.